Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika Arruda, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma palestra do segundo Cirizu. E hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre o meu conhecimento na área de biotecnologia de alimentos, em especial no que se refere à inserção de compostos bioativos em produtos alimentícios. Então, eu sou bacharel em gastronomia e segurança alimentar pela UFRPE, também sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos também pela UFRPE, e atualmente eu faço doutorado na UFPE em biotecnologia e trabalho com o uso de resíduos agroindustriais, objetivando extrair compostos bioativos que tenham potencial funcional para serem aplicados tanto na área farmacêutica como na área de alimentos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter um momento ao final da palestra onde a gente vai poder esclarecer essas dúvidas e questionamentos, e eu espero que seja proveitoso para vocês esse momento. Então, agora eu vou compartilhar os slides para que a gente possa discutir um pouco sobre o tema. Então, como eu falei para vocês, né, o meu tema, eu fiquei responsável por debater um pouco com vocês sobre a biotecnologia de alimentos e a inserção de compostos bioativos em produtos alimentícios. E antes da gente poder começar a discutir sobre esse tema, é importante que a gente refresque na nossa memória alguns conceitos ligados à biotecnologia de forma geral. Então, no início do estudo da biotecnologia, os conceitos iniciais surgiram há cerca de 100 anos atrás, na biotecnologia como ciência propriamente dita. Então, havia uma noção sobre a biotecnologia que considerava que ela envolvia todas as linhas de trabalho pelas quais os produtos poderiam ser produzidos a partir de matérias-primas com auxílio de organismos vivos. Então, isso foi se desenvolvendo, essa noção de que a biotecnologia estava atrelada ao uso de organismos vivos na produção de diferentes produtos, e hoje a gente tem o conceito da biotecnologia moderna, que envolve o conjunto de técnicas e processos de manipulação de células, de modificações moleculares ou de micro-organismos vivos, visando resolver problemas ou elaborar novos produtos. Então, a biotecnologia moderna ela vai envolver uma série de técnicas que trabalham principalmente com a codificação genética para promover modificações que promovam, que resultem em novos produtos ou em novas técnicas que nos ajudem na solução de diferentes problemas na área científica. Então, os aspectos atuais, principalmente aqueles ditados pela Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, eles falam que a biotecnologia envolve a aplicação de princípios científicos e de engenharia de processamento de materiais por agentes biológicos. Para quê? Para fornecer bens e serviços. Então, além dos produtos, você também tem técnicas que são elaboradas através da biotecnologia que podem ser utilizadas. Então, essa nova biotecnologia envolve o uso de processos celulares e moleculares para resolver problemas ou fazer produtos. E aí, a biotecnologia atualmente, ela envolve um campo muito diversificado. Então, a gente tem a área da engenharia genética e molecular, o campo da engenharia de tecidos e células. Quando a gente fala da biotecnologia propriamente dita, a gente tem a biotecnologia vegetal e animal, a biotecnologia alimentar, que é o foco hoje da nossa conversa, do nosso momento, biotecnologia energética, certo? Do uso dos recursos energéticos, a biotecnologia ambiental, que, como a gente vai ver, está muito atrelada à questão da biotecnologia alimentar, a biotecnologia analítica de sistemas, a nanobiotecnologia, que tem sido bastante desenvolvida atualmente, a biotecnologia química, medicinal e farmacêutica. Então, como a gente pode ver, é um campo que envolve diferentes temáticas, que pode ser trabalhado em diferentes áreas. De forma geral, quando a gente estuda a biotecnologia, ela é dividida em 4 setores que são nomeados, marcados por cores. Então, a gente tem o setor da biotecnologia industrial, que tem a cor branca, o setor médico-farmacêutico da biotecnologia, que vai envolver o processamento de medicamentos ou de técnicas que podem ser utilizadas na área médica farmacêutica, a biotecnologia de alimentos e a biotecnologia agrícola, que vai ser o foco hoje da nossa palestra, e a biotecnologia ambiental e marinha, que também está muito ligada à questão da produção de alimentos do ponto de vista biotecnológico. E aí eu trouxe aqui para vocês, só a título de ilustração, que foi feita uma pesquisa
em 2019, sobre a questão da produtividade no meio científico relacionada à biotecnologia de alimentos. Então, tem um top 5 aqui das principais instituições que produziram publicações, que submeteram publicações que envolviam o estudo da biotecnologia em diferentes áreas. E aí eu trago para destacar que o Brasil ele está entre os 5 principais países que mais têm publicado na área de biotecnologia. A gente pode ver aqui que a Universidade de São Paulo está entre as principais instituições que publicam nessa área. E a maior parte das publicações, ela envolve muito a biotecnologia aplicada às questões agrícolas e a questão de resíduos que são lançados no ambiente. Mas também existem muitos trabalhos associados à ciência e tecnologia de alimentos. E como vocês podem ver aqui na segunda tabela, nessas instituições que mais produziram publicações na área de biotecnologia, a ciência e tecnologia de alimentos está no terceiro tema mais publicado. Então, a gente vê que é uma tendência a estudar, procurar entender como a biotecnologia pode contribuir para a produção de alimentos. E aí a gente parte agora para a biotecnologia de alimentos propriamente dita, né? Então, a gente poderia definir a biotecnologia de alimentos como a aplicação, a execução de técnicas biológicas para plantas alimentícias, animais e micro-organismos, como forma de melhorar a qualidade, a quantidade, a segurança, o processamento e os aspectos econômicos envolvidos na produção de alimentos. Então, a aplicação dessas técnicas, ela vai exercer influência em diferentes campos da alimentação em si. Então, a gente vai ter a possibilidade do desenvolvimento de novos produtos. Atualmente, a gente vê que a indústria de alimentos, ela tem sido cada vez mais primorosa, tem se aprimorado cada vez mais no desenvolvimento de uma gama de produtos para atender diferentes públicos, né? A gente tem uma questão dos produtos que não fazem tão bem à saúde, mas a gente vê que hoje há uma tendência no desenvolvimento de produtos mais voltados à manutenção da saúde humana. Felizmente, a gente vê que a indústria está começando a voltar a sua atenção para a produção desses alimentos. E a biotecnologia está muito atrelada a isso. A gente também observa que a biotecnologia ela vai influenciar numa redução de custos, porque determinadas técnicas e processamentos vão permitir que haja uma menor adição de ingredientes, de aditivos químicos, uma redução no tempo consequentemente, no gasto de energia, redução do uso da água, e tudo isso impacta no aspecto econômico da produção de alimentos. Outra questão bastante importante que a biotecnologia influencia é a questão da sustentabilidade. A partir do uso, da aplicação de processos biotecnológicos, se consegue reduzir a produção de resíduos na indústria de alimentos. Você consegue garantir os aspectos de segurança alimentar. E quando eu falo em segurança alimentar, eu não falo somente na questão da contaminação em si, mas também na questão do acesso das pessoas ao alimento, a possibilidade que mais pessoas consigam ter acesso a uma alimentação saudável e de qualidade. E também a biotecnologia vem contribuindo para a redução do uso de embalagens, porque a gente sabe que a questão do descarte incorreto de embalagens é um problema de forte impacto ambiental, e a biotecnologia também age na produção de embalagens que apresentam características biotecnológicas que podem contribuir aí para um equilíbrio sustentável entre o meio ambiente e as pessoas e a sociedade, né? E outro fator também são as melhorias nos aspectos nutricionais e de processamento. Então, através da biotecnologia, a gente consegue ou acrescentar nutrientes aos alimentos, ou tornar mais biodisponíveis os nutrientes que já estão presentes naquela matéria-prima. Através de quê? De técnicas de processamento diversas que possibilitam essa realidade. E isso tudo está muito atrelado à questão de que o consumidor, a sociedade em si, ela está cada vez mais consciente sobre as questões relacionadas à alimentação. Então, hoje as pessoas têm um maior acesso à informação e cada vez mais se preocupam com a qualidade do que se está comendo, tanto para a saúde como para o meio ambiente. Então, a biotecnologia está aí na busca por atender essa necessidade, essa demanda de produtividade de alimentos, mas também essa demanda que o conhecimento trouxe, porque o público está cada vez mais crítico e reflexivo em relação à alimentação.
Então, aqui eu trouxe para vocês um esquema que demonstra que a biotecnologia de alimentos e a biotecnologia agrícola, ela está muito relacionada ao uso de plantas e animais como matérias-primas e também ao uso de bactérias e fungos que podem ser advindas dessas matérias-primas, principalmente para quê? Para técnicas de microrreprodução, ou seja, selecionar melhores cepas, melhores mudas de plantas, melhores codificações genéticas relacionadas a animais voltados para consumo humano, para que haja uma replicação de produtos de melhor qualidade e também relacionada ao melhoramento desses produtos alimentícios, em especial que as técnicas de processamento e, consequentemente, ao consumo. Então, está muito ligado a tentar manter um padrão de qualidade em relação ao alimento que se é produzido através de técnicas biotecnológicas. Então, aqui tem um esquema também onde mostra que a biotecnologia envolve o uso de plantas, animais, bactérias e fungos, principalmente na produção de plantas transgênicas, animais transgênicos, produtos advindos do uso de micro-organismos e de micro-organismos recombinantes. E tudo isso precisa passar por aprovações regulatórias, onde cada país vai ter a legislação vigente em relação aos processos biotecnológicos, e está muito também ligado a, após tudo isso, ao processamento, ao atendimento a legislações, à aceitação do consumidor em relação a esse produto biotecnológico, certo? E para a gente entender como a biotecnologia vai influenciar na produção de alimentos, existem dois temas principais que a gente precisa resgatar para que a gente traga da memória os conceitos envolvidos nesses temas. Então, o primeiro deles é a questão dos organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que os organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram alguma alteração na sua sequência genética, no seu DNA, mas que não necessariamente tiveram e que não tiveram a inserção de genes de outro produto externo, que é justamente o caso do transgênico, que houve uma modificação na codificação genética do produto através da inserção de genes de produtos externos. Então, todo transgênico ele vai ser um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado vai ser um transgênico. E isso é importante por quê? Porque apesar de vários estudos já terem sido feitos em relação ao uso de transgênicos, ainda existe uma preocupação dos consumidores justamente pela falta de informação em relação a esse campo. Então, os transgênicos já são uma realidade, tanto no campo como nas prateleiras, a gente já consegue ver que diversos produtos que a gente acessa, em especial alimentícios, são transgênicos através da simbologia, que é obrigatória nesses produtos, e por isso a gente precisa ter atenção à rotulagem. A rotulagem é importantíssima para que o consumidor saiba o que é que está comprando e tenha o poder e a autonomia, a decisão de escolha sobre o produto que ele está acessando, mas é importante que as pessoas consigam ter acesso à informação para que, a partir disso, construam a sua percepção em relação ao consumo de transgênicos, que elas sejam capazes de decidir sobre esse consumo. Então, em relação aos transgênicos, os principais aspectos negativos que são levantados na literatura em relação ao que? O potencial de toxicidade que alguns produtos transgênicos podem apresentar e a resistência a antibióticos, de alergenicidade e de carcinogenicidade. Ou seja, alguns estudos demonstram que quando foram administrados em estudos em vivo o consumo de transgênicos, houve o desenvolvimento de inflamações gastrointestinais, a formação de pequenos tumores e algumas alterações motoras nos animais. Mas esses estudos sempre reforçam que é necessário mais avaliações, mais análises para determinar se essas modificações, se esses danos que foram causados realmente estão atrelados ao consumo de transgênicos. Então, não é nada que se esteja confirmado, ainda requer mais estudos, mas que chama a atenção pela sua ocorrência. No entanto, também existem os aspectos positivos atrelados ao uso do transgênico, como, por exemplo, a questão da produtividade, porque nós sabemos que a fome é uma questão mundial que precisa ser solucionada.
nós vivemos hoje num período de pandemia que diversos estudos, inclusive a OMS, já tem alertado que a questão da fome ela vai ser agravada após esse processo de pandemia. Então, o uso dos transgênicos, dos OGMs, vai ajudar o quê? A aumentar a produtividade, porque diversos produtos transgênicos já foram mostrados que eles se apresentam mais resistentes à praga, eles têm uma maior capacidade de produção. E isso vai influenciar no uso racional da terra, porque a partir do momento que você usa plantas que são mais resistentes, você consegue diminuir a quantidade de terra que é utilizada para a sua plantação. Essas plantas também vão apresentar uma maior resistência a patógenos, além de uma produção de nutrientes extra. Então, são aspectos que são levados em conta nos estudos que defendem o uso e a aplicação da transgenia na produção de alimentos. Isso também está atrelado aos animais, porque diversas pesquisas já são feitas com animais transgênicos, visando a produtividade, o aumento da produtividade e também uma melhoria do ponto de vista nutricional no consumo desses produtos de origem animal. E para a gente poder seguir entendendo como os compostos bioativos, a inserção dos compostos bioativos são trabalhadas em relação à transgenia, aos transgênicos, a gente tem que lembrar quais são os tipos de alimentos transgênicos. Então, a gente tem aqueles alimentos para consumo direto, que é, por exemplo, o feijão, a soja que a gente encontra nos supermercados, que são geneticamente modificadas, certo? Os alimentos que contenham ingredientes ou aditivos derivados de organismos geneticamente modificados, de transgênicos, e alimentos que utilizam um produto auxiliar para a sua produção derivado de um transgênico. Então, existem aqueles que são para consumo direto, aqueles que têm adição de ingredientes e aqueles que, durante a sua produção, foi utilizado um transgênico para a sua elaboração. Então, como eu tinha falado para vocês, né, os estudos têm buscado garantir a segurança na produção e no consumo de OGMs e de transgênicos. Para quê? Para que haja uma segurança no derivado de animais criados com a ração biotecnológica. Por exemplo, o gado para consumo, as aves consomem essa ração oriunda de plantas produzidas através de biotecnologia, então isso tem sido avaliado, o efeito das culturas geneticamente modificadas na produtividade e na saúde humana, em especial também a redução do uso de agrotóxicos para que o homem do campo ele não seja tão afetado e para que quem consome o alimento também não seja afetado. E em relação ao impacto ambiental, que a gente não pode deixar de pensar em como a produção de alimentos impacta o ambiente. A gente sabe que pensar numa alimentação sustentável hoje é imprescindível. Então, a seguir, eu trouxe para vocês um exemplo de plantas transgênicas e a inserção de compostos com atividade biológica. Então, a gente tem aqui um exemplo da transferência de genes de um micro-organismo, o Bacillus thuringiensis, visando o que? A ação das toxinas produzidas por esses micro-organismos em plantas, que vão atuar como inseticidas naturais. Então, uma aplicação prática foi o uso desse micro-organismo, da sequência de genes dele, em batatas, para que fosse produzida a toxina que mata o besouro do Colorado, que é uma praga que afeta a produção das batatas. E isso também, diversos estudos têm observado, têm relatado, que também foi aplicado para a produção de beterraba e para a produção de soja, que a gente sabe que está muito ligada à questão da produção do açúcar, a beterraba, né, principalmente nos países da América do Norte e em alguns países da Europa, e a produção de soja, o nosso país, ele é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de soja em todo o mundo. Isso depende muito dos indicadores que são avaliados. Então, e a soja ela está sendo muito utilizada atualmente em uma diversidade de produtos, né? Principalmente com o crescimento da alimentação que exclui o uso de produtos de origem animal. Então, seria uma aplicação prática positiva para a alimentação, mas que é importante pensar nos impactos que isso poderia ocasionar. Primeiro, na questão do impacto ambiental, porque a gente sabe que quando a gente elimina determinado animal
daquele ambiente que ele faz parte, a gente tem que pensar na questão do equilíbrio ecológico, se não afeta o equilíbrio daquele ambiente onde ele estava inserido, e na questão da saúde humana, se a adição dessa codificação, dessa sequência de genes, poderia causar algum dano à saúde. Então, isso é em relação a esse exemplo prático, mas que a gente pode pensar em todos os produtos que trabalham com o uso de técnicas que vão promover o alimento transgênico, certo? E outra questão que a gente tem que pensar bastante na biotecnologia de alimentos é a utilização de enzimas. Então, isso é um campo vasto na área de biotecnologia de alimentos. A gente sabe que as enzimas já são utilizadas para produzir alimentos desde as antigas civilizações, na produção de bebidas, queijos, e que elas são atualmente utilizadas ou as enzimas ou as reações catalisadas por elas na produção de alimentos, para a produção de pães, produtos carnes, bebidas, na indústria de bebidas. Então, já o uso ele já é bem fundamentado, mas os estudos têm avançado em tentar otimizar cada vez mais a utilização dessas enzimas, e principalmente para quê? Para que haja uma maior produtividade e que haja uma substituição de produtos químicos, que são os aditivos, além da diminuição de resíduos industriais. Por quê? Porque, como a gente já tinha conversado, cada vez mais a sociedade está preocupada com o valor nutricional, com o aspecto positivo que o alimento pode trazer à sua saúde. Então, reduzir o uso de aditivos químicos através da inserção de enzimas no processamento é um aspecto bastante positivo a ser trabalhado. E quando a gente utiliza enzimas, a gente diminui a produção de resíduos provenientes do processamento desses alimentos. Então, essas enzimas, elas podem ser encontradas em plantas, em animais e em micro-organismos. Então, a biotecnologia de alimentos usa muito as enzimas que são produzidas a partir de micro-organismos, porque é uma forma fácil de controlar a produção e de ter sempre acessível essa enzima para que ela seja empregada no processamento de alimentos. E assim como em relação aos transgênicos, a gente precisa que atenda aos marcos regulatórios. Aqui no Brasil, a Anvisa é quem legisla em relação ao uso de enzimas na produção de alimentos, para que haja uma garantia em relação à segurança e o beneficiamento desses produtos. Então, aqui, se a gente fosse pensar no uso de enzimas como uma engrenagem para a produção biotecnológica de alimentos, essas enzimas elas vão permitir a modificação da composição de aminoácidos das proteínas. Então, a partir disso, a gente consegue ter aumento do valor nutricional dos alimentos. Também vai permitir uma diversificação e uma maior eficiência na produção. Então, diversas técnicas de processamento podem ser aplicadas através do uso de enzimas e também uma menor geração de poluentes. Então, aqui eu trouxe para vocês que, como eu tinha falado, as enzimas já são uma realidade na indústria de alimentos, na produção de produtos carnes, na indústria da clarificação de sucos, de bebidas, na produção de queijos, de pães, mas alguns estudos têm avançado em relação ao uso dessas enzimas. Um dos exemplos é a produção de enzimas ativadas no frio para a produção de gêneros alimentícios, de produtos alimentícios. Então, elas vão permitir, assim como as enzimas tradicionais, que já são tradicionalmente utilizadas na indústria, a elaboração de produtos sem lactose, que tem sido um campo que tem avançado bastante, porque há um crescimento na quantidade de pessoas que têm se apresentado, que têm demonstrado intolerância à lactose, o processamento de sucos, o amaciamento de produtos carnes, que permite uma diversificação na elaboração de produtos desse gênero, e melhorias em produtos de panificação. Mas essas enzimas também permitem que haja o desenvolvimento de ingredientes alimentares funcionais, essas enzimas ativadas a frio. Por quê? Porque como a gente não tem a aplicação de altas temperaturas, ou de temperaturas mais altas, a gente consegue preservar compostos que podem apresentar uma funcionalidade, que podem apresentar bioatividade, porque a gente tem uma aplicação de calor menor. E também consegue obter proteínas solúveis hidrolisadas, onde estão inseridos os peptídeos bioativos, que tem sido um campo bastante estudado na promoção da saúde humana.
Então, seria um aspecto mais novo que tem sido estudado, que tem sido avaliado no campo da utilização das enzimas, que, como a gente sabe, as enzimas já são um aspecto bastante inserido na produção de alimentos. E aí, agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de compostos bioativos inseridos em produtos alimentícios através de processos biotecnológicos. Então, quando a gente fala dessa questão da inserção, não somente pela adição dos compostos nutricionais ou dos compostos com bioatividade, mas também com o aumento da biodisponibilidade desses compostos através de processos biotecnológicos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, as imagens são meramente ilustrativas, mas os trabalhos são diversos relatos na literatura que já foram encontrados em relação à pesquisa do processamento biotecnológico de alimentos. Então, a gente tem, como primeiro exemplo, a produção de óleos de cozinha com perfis de ácidos graxos exclusivos e menos de 1% de gordura trans. Então, esses óleos eles vão ser mais ricos em ácidos graxos que podem ser benéficos à saúde humana e que também vão permitir a não formação de compostos maléficos ao serem utilizados esses óleos na produção de alimentos, e também vai permitir uma redução da gordura trans, que, como a gente sabe, ela causa diversos danos à saúde humana. Outro exemplo é a produção de milho, com maior concentração de aminoácidos. Então, a partir da utilização de enzimas, a gente consegue observar e também da adição de sequências de genes e nesses milhos que são produzidos, a gente consegue tanto observar na matéria-prima em si, no milho produzido no campo, uma maior concentração de aminoácidos pela mudança na sequência genética, como também no processamento desse alimento para que ele seja adicionado como ingrediente em diferentes produtos alimentícios através do uso das enzimas. Então, essa concentração de aminoácidos, muitas das vezes, nos estudos que são relatados, está relacionado a um aumento nos aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo organismo humano. Outro que, na verdade, é um dos produtos que introduziu muitas pessoas na área da biotecnologia de alimentos, pelas notícias que na década de 90 foram lançadas em relação a ele, é o arroz dourado, que seria o arroz que teria uma maior concentração, que teria, na verdade, uma concentração de beta-caroteno e de ferro adicionado. Então, através da modificação da sequência genética, esse arroz teria essa composição nutricional. Então, os estudos apresentariam essa composição nutricional. Então, os estudos iniciais, eles já apresentavam a adição desses compostos no arroz, mas atualmente, nos anos 2000, de 2005 para cá, já se encontra algumas variações genéticas do arroz dourado que tem 25 vezes mais beta-caroteno do que as formulações iniciais. Então, aí seria um alimento que é básico em diversas partes do mundo, tanto nas Américas como na Ásia, que poderia contribuir para a melhoria nutricional, para o acesso a nutrientes da população que o consome. Então, seria uma boa representação de um aspecto positivo da biotecnologia de alimentos. A soja e o amendoim com menos alérgenos também é um estudo que tem sido feito em relação à produção de alimentos do ponto de vista biotecnológico. Então, é como a gente sabe, a soja, ela está presente tanto em formulações infantis, como em produtos direcionados a intolerantes à lactose. Então, é um produto que é bastante acessado, uma matéria-prima que é bastante acessada pela população. E o amendoim também, ele está tanto presente em composições prontas para consumo, como a matéria-prima em si também é consumida. Mas algumas pessoas apresentam reações alérgicas aos compostos presentes nesses dois gêneros alimentícios. Então, a biotecnologia tem tentado, através da modificação genética desses produtos, remover essas proteínas agressoras que causam alergia em quem consome. Então, seria um aspecto também bastante positivo. Outro campo que tem sido estudado é a suplementação de aminoácidos e vitaminas em cereais matinais. Então, acrescentar vitaminas e aminoácidos nesse tipo de produto que é tão consumido
também em diversas partes do mundo, que está bem inserido na alimentação, e que muitas vezes é apenas rico em açúcar, em grande quantidade de açúcar, seria um aspecto positivo para tentar melhorar a alimentação daqueles que o consomem. Então, seria tentar agregar as questões de sabor, as características sensoriais agregadas a esse alimento, e acrescentar um fator nutricional, uma questão nutricional mais positiva para quem os consome. Então, é um campo que tem sido bastante estudado. Outro exemplo é a questão da injeção de vitamina D em pão e leite para superar deficiências relacionadas a essa vitamina. Então, alguns estudos têm direcionado para esse campo, tanto na questão da produção, da elaboração de animais transgênicos, através da modificação genética, para que eles consigam produzir leite que seja mais rico em nutrientes e em vitaminas, como também na adição desses compostos às farinhas que são direcionadas para a produção de produtos de panificação. Então, também é um campo que tem sido bastante estudado. Outro tema bastante recorrente é a aplicação de compostos com propriedades antioxidantes em vegetais. E aí eu trouxe como exemplo para vocês o tomate, que além da questão da produtividade, que a gente vê que tem diversos estudos que falam na modificação genética voltada à resistência de pragas, que aí a gente vê que tem na literatura tomates que são resistentes a inseto, que apresentam maior firmeza, então está muito ligado à questão da produtividade, mas também existem estudos que são voltados às propriedades antioxidantes adicionadas ao tomate. Aqui tem um exemplo de estudo que objetivou acrescentar licopeno, 3 vezes mais licopeno no tomate produzido, e também o acréscimo de antocianinas, como esse tomate que é mais roxinho na imagem, onde tanto o licopeno como as antocianinas, eles apresentam um potencial antioxidante que pode contribuir para o combate ao câncer, a diferentes tipos de câncer. Também a gente consegue encontrar na literatura a produção de óleos direcionados à suplementação nutricional. Então, a gente encontra o uso da síntese enzimática do ômega 3 dos seus similares, através de processos biotecnológicos. Então, isso está muito ligado tanto à questão da manutenção da saúde, como também poderiam ser acrescentados em diferentes processos aos alimentos. A gente também tem como exemplo aqui a transformação da lactose em galactoligosacarídeos, que vão apresentar uma adição de compostos com efeito prebiótico a diversos tipos de alimentos, e isso vai contribuir o quê? Para o desenvolvimento de bactérias benéficas que estão presentes na flora intestinal e, consequentemente, para uma manutenção e uma promoção da saúde humana. Então, também seria um aspecto bastante positivo. Outro exemplo aqui é a questão da digestão do fitato através do uso de enzimas, da aplicação de enzimas, e, consequentemente, a transformação dos minerais presentes em cereais, oleaginosas e leguminosas em disponíveis para absorção. Então, aí a gente vê um exemplo de que os compostos que são objetivos já estão presentes no alimento. Então, a aplicabilidade, o uso das enzimas vai justamente tornar disponível aquilo que já está presente no alimento. E outro exemplo é a questão da interesterificação, como uma alternativa, que traz uma alternativa às vias químicas de produção de margarinas. Então, se reduz o uso de gordura trans através da substituição dos processos químicos e consequente substituição dos processos de hidrogenação. Então, a gente consegue reduzir aí a questão do consumo das gorduras trans e, consequentemente, da aplicação desse tipo de gordura nos alimentos através de processos enzimáticos. Então, esses são alguns exemplos que a gente pode encontrar na literatura da aplicabilidade, em especial ligada a produtos transgênicos e ao uso de enzimas, no setor da biotecnologia de alimentos. Então, é um campo bastante vasto, que pode ser trabalhado, que pode ser estudado, que tem muita coisa ainda para ser verificada. Então, a potencialidade da biotecnologia de alimentos
está justamente atrelada ao quê? A que os consumidores conseguem se beneficiar desses processos biotecnológicos para obter alimentos com melhor qualidade e características de processamento. Então, esses produtos, eles vão apresentar características tanto nutricionais como sensoriais mais favoráveis. E a biotecnologia, nesse campo, vai atuar como uma aliada à sustentabilidade, porque, como a gente viu, a biotecnologia inserida na alimentação, ela consegue garantir um maior acesso da população aos alimentos, consegue reduzir a produção, a quantidade de resíduos na indústria e também consegue reduzir os impactos ambientais que a produção de alimentos poderia ocasionar. Do ponto de vista de saúde, de manutenção da saúde humana, os alimentos produzidos, elaborados a partir de processos biotecnológicos vão ter um maior valor nutricional, vão apresentar um melhor sabor e uma variedade mais ampla de alimentos. Então, a gente sabe que uma alimentação, para ela ser saudável, ela tem que ser de qualidade e ela também tem que ser sustentável, tanto do ponto de vista social como ambiental. Então, unir aspectos de saúde com sustentabilidade garante um equilíbrio e uma qualidade de vida. Porém, também vimos ao longo da nossa palestra que esse campo da biotecnologia requer estudos que aliem a produtividade, ou seja, uma maior produção de alimentos, um uso racional da terra, as questões da sustentabilidade, à segurança alimentar. Então, a segurança alimentar, tanto do ponto de vista social, ou seja, esse produto transgênico, essa aplicabilidade de enzimas, ela vai garantir o acesso ao alimento, mas vai garantir o acesso do alimento a todos. Esses alimentos vão conseguir chegar à prateleira, a todas as prateleiras de todas as pessoas, então considerar os impactos sociais que essa biotecnologia produz, que ela traz consigo, é importante. Os aspectos fisiológicos, ou seja, como é que o nosso corpo vai reagir ao consumo desses produtos, se causa impactos positivos ou negativos, e do ponto de vista ambiental, se não desarranja, se não desequilibra, se não modifica o equilíbrio ecológico do ambiente e se não causa danos ao mesmo. Então, já é uma tendência em pesquisas na área de ciência e tecnologia de alimentos e da biotecnologia propriamente dita, e que tem muito campo para ser estudado, porque os estudos que já estão disponíveis, eles sempre ressaltam a importância de confirmar, de realizar mais análises, quando são feitos somente testes in vitro, ressaltam a importância da repetibilidade e da produção dos testes em vivo. Então, é um campo muito vasto para ser estudado e muito, muito bom de ser estudado. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas referências que vocês podem acessar, caso queiram se aprofundar sobre o tema. O meu e-mail para contato está disponível, também o meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar alguma coisa sobre a palestra que foi ministrada. E eu encerro aqui a apresentação dos slides. E aí eu venho aqui me despedir de vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu tentei trazer exemplos práticos da aplicabilidade da biotecnologia de alimentos na inserção dos compostos bioativos, em trabalhar a adição de compostos bioativos na produção de alimentos e também relembrar, refrescar os aspectos que envolvem a biotecnologia em si, para que a gente pudesse construir o conhecimento de forma consolidada, né, de forma contundente. E ao final da palestra a gente vai ter um momento, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês e espero que tenha sido proveitosa. E foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada.